Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pai Nosso, uma oração ao Pai de todos os seres. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Milton Menezes. E o nosso episódio de hoje se refere à sexta parte da oração do Senhor, conhecida como o Pai Nosso, na qual pedimos ao Altíssimo por perdão em relação às nossas faltas, às nossas falhas, mas ao mesmo tempo colocamos à medida desse perdão o perdão que oferecemos às pessoas que nos ofendem. Será que de fato nos damos conta do que estamos dizendo nessa parte da oração? Minhas irmãs, meus irmãos, venho me dedicando à construção de uma espiritualidade que acolha universalmente as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, partindo de um pluralismo religioso vivenciado, partilhando princípios, pensamentos e experiências que venham possibilitar o nosso contínuo crescimento espiritual, independente da religiosidade que possamos escolher. E é nesse caminhar que venho trabalhando em alguns projetos, com base na vivência interfé, dentre os quais encontra-se a série que chamo de Pai Nosso, uma oração ao Pai de todos os seres, com suas 7 partes, visando destacar a possibilidade de se estabelecer por meio dessa oração uma íntima relação com o Pai do céu, o Pai Nosso, o Pai de todos os seres. Antes de iniciarmos nossa reflexão de hoje, lembro a vocês a se inscreverem no nosso canal, para que possamos estar juntos nesse processo e que vocês tenham como me acompanhar nessa fraterna caminhada interfé. Muito bem. Relembrando os vídeos dessa série, que abordamos os 5 primeiros passos do Pai Nosso, a oração do Senhor, clamamos primeiramente a Deus, chamando-o de Pai Nosso. Não um Pai terrestre, mas o Pai Nosso que está nos céus, o Pai de todos os seres. Assumimos com isso nossa origem divina e, mais ainda, a nossa vinculação fraterna com os demais seres. Em seguida, santificamos o seu nome, reconhecendo a sua infinita presença e sua centralidade em nossa vida, possibilitando que a essência divina de nossa criação supere a nossa limitada condição humana. Na etapa seguinte, pedimos o seu reino. Na verdade, os sinais da presença do reino de Deus em cada um de nós. Sinais esses que são a mansidão, a pureza, a humildade, a justiça, a solidariedade entre os seres, a amorosidade, a compaixão, a partilha desinteressada, tornando-nos cada vez mais próximos. Chegamos até a similaridade àquele que nos ensinou a oração do Senhor, o próprio Cristo Jesus. Assim, no passo seguinte, entregamos-nos nas mãos do Pai, para sermos conduzidos pelo Espírito de Deus que em nós habita, tanto na terra como no céu. Ou seja, tanto para as coisas materiais como nas questões espirituais. Já na quinta parte da oração, pedimos que o pão de cada dia nos seja dado hoje. Ou seja, que o alimento para o corpo e o alimento para o espírito sejam a nós dados, para que possamos realizar as obras de Deus neste mundo, edificando o seu reino em nosso meio. Mas vejam, tal pedido foi direcionado para hoje, não para amanhã ou por toda a nossa caminhada encarnada, mas para hoje, sem apego, sem acúmulo, sem desperdício, pois se
soubermos multiplicar esses alimentos, assim como os pães foram multiplicados, tanto os que alimentam a matéria como os que nutrem o espírito, disseminando-os entre os nossos irmãos, certamente haverá mais pães do que há hoje, apenas pelo fato de serem partilhados e disseminados. Em todos os nossos encontros até agora, lembramos que a oração do Senhor, igualmente as demais, não deve ser vista como um texto repetitivo, algo decorado que se repete e repete inúmeras vezes, mas sim um caminho para se relacionar com a divindade, tanto no momento da oração, como, mais importante ainda, em sua transformação nas ações cotidianas. Hoje, em nosso 7º encontro, como já disse no início, abordaremos a 6ª parte da oração, na qual rogamos ao Pai pelo seu perdão diante de nossas ações inadequadas, mas na mesma medida que concedemos o perdão a quem nos ofende. Convido então todas e todos vocês a juntos clarearmos primeiro sobre o que seria o pedir perdão a Deus por nossas ações faltosas, e em seguida a relação desse nosso pedido com o perdão por nós concedidos a quem nos ofende. Com certeza, minhas amigas, meus amigos, muitos equívocos vêm sendo cometidos nesse passo relacionado ao perdão. Assim como nos diversos momentos em nossa vida que rogamos o perdão a Deus. Mas vejamos. O primeiro aspecto que merece ser abordado, refletido, ele se refere a quem de fato estamos pedindo perdão e qual a verdadeira razão desse ato. Não é uma mera relação de pessoa a pessoa que, quando ofendemos, pedimos perdão. Quando pisamos no pé, pedimos perdão porque a outra pessoa está magoada, está sentida, está incomodada com o nosso ato. Não, não é bem assim. Logo no início dessa oração, estabelecemos uma relação filial com o Altíssimo, chamando-o de Pai. Santificamos o seu nome, nos entregamos em suas mãos, assim como somos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas imperfeições. Ocorre que, se desejarmos, podemos nos manter no caminho do contínuo crescimento. Crescimento espiritual, evoluindo passo a passo, dia a dia, mas, sem dúvida, acumulando, ao mesmo tempo, muitos equívocos em nosso cotidiano, destacadamente em nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Situações que justificam o nosso pedido de perdão, tanto a elas quanto ao Altíssimo. Tais atitudes precisam ser reconhecidas. Vejamos bem isso. Elas precisam ser reconhecidas, modificadas e não mais repetidas. O mero pedido de perdão nada significa se não houver esses 3 passos. Assim somos nós, seres humanos imperfeitos, necessitando encarar nossas limitações, nossas falhas, nossas sombras e, ao mesmo tempo, trabalhar com elas para serem superadas em nosso caminhar, fortalecendo a nossa luz interior. Atentemo-nos que Deus, por sua onisciência, onipresença, sua infinitude, sua transcendência e imanência, ou seja, ele está além de tudo e presente essencialmente em todos os seres, ele tem a plena ciência de como somos, melhor até do que nós mesmos. Claro que, de acordo com uma visão humana da divindade, nós arvoramos-nos a tentar compreender a relação existente entre a divindade e a humanidade, entre o infinito e o finito. Nós tentamos enquadrar esse relacionamento na caixinha de nossa mente racional. E visualizamos assim um Deus quase que antropomórfico, quase que da forma de um ser humano, com sensações, sentimentos iguais aos que nós temos, tais como a alegria, a tristeza, o gostar, o desgostar,
agradar-se, desagradar-se, até mesmo a capacidade de perdoar. Certamente, Deus está além de tudo isso. Mas somos humanos e precisamos, de alguma forma, caminhar em trilhas que nos permitam melhor nos conhecer e desenvolver. Por isso que estabelecemos esse tipo de relação com a divindade. Diante de tudo isso e do nosso desejo de evolução espiritual, nosso desejo contínuo, clamamos o perdão ao Pai. Justamente aquele que, segundo a nossa visão humana, é pleno de amor. É a própria amorosidade infinita. Vejam que, com certeza, seria absolutamente desnecessário esse pedido de perdão, do ponto de vista divino. Mas, então, qual seria a razão de pedirmos perdão a Deus, se Ele não precisa dele? Nós precisamos. Lembremos que assumir os erros, precisamos assumir os erros, as limitações, as nossas próprias imperfeições. Isso já é um sinal de humildade, de crescimento espiritual. Até porque ninguém melhora, ninguém evolui, se não reconhecer a necessidade de transformação. Deus, com certeza, Deus não precisa de nosso pedido de perdão. Ele não está triste ou magoado diante de nossas atitudes. Esses são sentimentos humanos e não divinos. Nós é que precisamos retirar esse obstáculo de nosso caminho, esse peso de nossos ombros. Precisamos reconhecer nossas faltas e continuar crescendo na tentativa de permanecer nesse nosso caminhar evolutivo, na tentativa permanente de evitar os mesmos equívocos e, ao mesmo tempo, potencializar a nossa luz interior, fortalecendo-nos neste processo, neste caminhar. Todos nós estamos num processo contínuo de evolução espiritual, sendo que a celeridade desse processo é característica de cada pessoa, característica de cada um. Mas precisamos avançar, precisamos evoluir a cada dia, a cada momento. E para isso, nós precisamos reconhecer nossas limitações e consequentes equívocos na nossa relação, nas nossas relações. Para que, por meio de nosso crescimento contínuo, cotidiano, possamos avançar em nosso caminhar espiritual. Dessa forma, o pedido de perdão a Deus, ao Pai dos céus, ao Pai de todos, refere-se primeiro ao reconhecimento de nossas limitações, vendo-nos como realmente somos, com toda a sinceridade, com todo o carinho, com todo o amor, mas com toda a sinceridade, com toda a honestidade, vendo-nos com os nossos defeitos, nossas sombras. O segundo ponto está ligado à necessidade de mudança, de transformação. Nós precisamos nos ver e precisamos transformar, precisamos mudar, precisamos evoluir. Nós precisamos atitudes corretivas para que não mais cometamos as ações inadequadas que foram evidenciadas, razão para o nosso pedido de perdão. E o terceiro ponto, para que nós possamos, de fato, verdadeiramente, abrirmos-nos a essa essência divina que está dentro de nós, que habita em todos nós, retirando assim qualquer obstáculo que possa impedir essa ligação. E com isso permitirmos que ela nos conduza nesse processo, nos guie nesse caminhar, com vistas ao nosso fortalecimento para a concretização das mudanças necessárias, das transformações que nós precisamos. Vejam, o pedido de perdão a Deus em decorrência de falhas cometidas e por nós identificadas não está relacionado a alegrá-lo, a satisfazê-lo, ao seu desejo e anseio de nos perdoar. Não, esses são sentimentos humanos, ele é amor em essência. Mas precisamos sim, ela está ligada sim à nossa necessidade de mudança, à nossa necessidade de transformação. Não nos esqueçamos que temos o livre-arbítrio diante do nosso destino. Mas, juntamente com nossas limitações e imperfeições, ao mesmo tempo somos dotados dessa essência divina, que possibilita, se assim quisermos,
a nossa evolução espiritual. Podemos nos transformar no que quisermos, para melhor ou para pior. Basta optarmos e lutarmos por isso. Sendo que o primeiro passo é esse reconhecimento honesto de nossas limitações, de nossas fraquezas. Sempre, sempre acompanhado da sinceridade, da sincera disposição para a efetiva transformação. Minhas amadas, meus amados, não nos iludamos. Tropeçaremos diversas vezes nesse caminho, cairemos tantas outras, mas é fundamental, nós precisamos, com perseverança, com humildade, reconhecer as nossas limitações, sempre lançando mão dessa força divina que está em nós, disponível a cada um de nós, para efetivarmos nossas necessárias transformações. Eis a verdadeira razão do pedido de perdão. Essencialmente, libertação e crescimento. Vejam bem, há ainda outra parte, um outro aspecto igualmente importante e frequentemente esquecido por nós, que se refere à segunda parte. Se refere à medida de nosso perdão estar ligada ao perdão que concedemos às pessoas que nos ofendem. Mas qual seria a razão que normalmente desconhecemos essa parte da oração ou deletamos de nossa compreensão? Até onde devemos perdoar? Quantas vezes devemos aceitar as desculpas de quem nos ofendem? Qual o tamanho das agressões que são passíveis de serem aceitas? O que é de fato perdoar alguém? É comum a gente ouvir que alguém é até capaz de perdoar, mas não quer mais saber da pessoa que foi perdoada. Que a agressão foi tão grande que não é passível de perdão. Outros chegam a dizer que não querem o mal. Não, eu não quero o mal a quem me ofendeu, mas não perdoo pelo que fez. Ainda dizem que as ofensas foram tão frequentes, foram tão insistentes, foram tão repetitivas, que impossibilitou assim o perdão. Chega, né? Outros também chegam a dizer que não, eu não quero mal a quem me ofendeu. Mas eu posso até perdoar, mas jamais eu vou esquecer o que fez. E ainda é comum ouvirmos a questão sobre a questão do perdão e do esquecimento. Devo perdoar, mas não esquecer? Esquecer é que é importante, mas não perdoar? O que seria melhor? O que seria, na verdade, isso? Né? Vejam, mesmo todas essas pessoas, com todos esses questionamentos, com todos esses obstáculos, apesar de todas essas posturas, todos continuamos pedindo perdão na oração do Senhor, na medida em que perdoamos a quem nos ofende. Eu acho que, de fato, nós refletimos muito pouco sobre o que realmente estamos rezando. Lembremos-nos que, Jesus, ao ser questionado por Pedro, quantas vezes deveríamos perdoar nossos irmãos, ele respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vejam, nós já vimos anteriormente que 7, na numerologia bíblica, tem o significado da perfeição, da plenitude. E a resposta que Jesus quis dizer era que o perdão deve ser concedido sem limites, tanto de quantidade como de uma forma perfeita, de uma forma plena. Com isso, não devemos estabelecer qualquer limite ao perdão a ser concedido. Não podemos nos esquecer que o perdão está sustentado no amor e na compaixão com que nos relacionamos com as pessoas. Razão pela qual, na oração do Senhor, o nosso perdão passa a ser uma medida do perdão que pedimos. O perdão em si, ele não tem justificativa. Ele é consequência da forma amorosa e compassiva pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. Em outro trecho evangélico, também narrado por Mateus, Jesus nos exorta: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Pelo exposto, minhas amadas, meus amados, claramente assim fica evidente que nada vale, mesmo atitudes religiosas, mesmo práticas religiosas, nada tem importância se existem pendências com algum irmão. Pode-se até dizer que o perdão concedido é um ato até religioso. Até pode-se dizer que é uma verdadeira oração, uma perfeita oração, quando plenamente concedido. Lembremos de que as nossas ações do dia a dia, elas são verdadeiras orações. Tenhamos consciência ou não. Porque a oração é a nossa relação com Deus. E as nossas atitudes são sempre caminhos de nossa relação com Deus, por meio do outro, por meio dos demais seres. Deus está em tudo. Nos relacionamos com Ele por meio de todas as nossas ações. E o perdão é uma relação perfeita. É uma oração perfeita. E mais ainda, o perdão é mais valioso para quem o concede do que para quem o recebe. Eu não tenho a menor dúvida disso. É uma forma de libertação, é um instrumento de purificação. É uma atitude que propicia, vamos dizer assim, domesticar o destruidor instinto da ira, para que possamos evoluir espiritualmente. Nós precisamos trabalhar com nossas limitações de tal forma a não deixarmos que elas tomem conta de nosso ser. Vejam que o perdão é uma poderosa forma de adestrarmos nossos sentimentos de rancor e revolta, extremamente nocivos para todos nós, que se contrapõem de forma poderosa, gerando obstáculos, obstaculizando a nossa evolução espiritual. Assim, na relação que temos com os demais seres, jamais devemos vincular o perdão ao tamanho da agressão, à gravidade ou à sua repetição, mas sim à nossa capacidade de amar, à nossa forma compassiva de nos relacionarmos. Sabemos sim, sabemos que somos limitados, somos imperfeitos, mas a possibilidade do perdão, isso é importante termos sempre em mente. A possibilidade desse perdão, por mais difícil que ele seja, ela não é devida aos nossos esforços humanos, à nossa capacidade humana, mas sim à presença dessa divindade que existe em nós, da sempre presença viva de Deus, nutrindo a nossa capacidade de amar. Se nós perdoamos, é porque deixamos que a agradabilidade dos nossos sentimentos, que gera o amor, cresça dentro de nós. E aí extravasa em direção a quem nos ofendeu. Vejam, esse aspecto não se sustenta somente nas religiosidades cristãs. Dentro da linha plural que a gente vem trabalhando, se formos observar, por exemplo, no budismo, o perdão é visto como uma forma de se fechar os olhos, de se omitir diante da ofensa recebida, para que se desligue do passado, com vistas a caminhar livremente para o futuro. Muitos, inclusive, chegam ao ponto de sequer falarem em perdão, é uma coisa que não deve existir, porque esse processo está embasado na relação compassiva com o outro, na compreensão das limitações de quem foi capaz de ofender. Buscam um entendimento dos fatores condicionantes que levaram essa pessoa a tal atitude. Eu queria trazer o Jack Kornfield, é um dos grandes líderes budistas na linha Theravada, uma das mais tradicionais linhas do budismo nos Estados Unidos, e ele traz uma interessante reflexão em forma de conto. Dois ex-prisioneiros de guerra, já idosos, reencontram-se. Um deles pergunta ao outro se ele já perdoou seus carcereiros. A resposta foi pronta, foi imediata. Não, jamais. Diante desta veemente resposta, o primeiro, quem fez a pergunta, afirmou: então eles continuam a te manter prisioneiro. Vejam que o perdão tem muito mais importância, muito mais significado para quem o oferece do que para quem recebe.
tanto para Deus como para o outro. Outro exemplo está relacionado ao Islã. Vamos pegar outra linha religiosa, onde um dos mais importantes incentivos ao perdão é a promessa de uma recompensa em outra vida para aqueles que perdoam. Assinala Daniel Yusuf Abu Tariq, um dos grandes líderes do islamismo, e acrescenta que o perdão é de crucial importância, pois sabemos que tudo o que fazemos aqui na Dúnia, na Terra, está sendo observado por Alá. Deus está presente em tudo, em todas as tradições religiosas. Ocorre que tenhamos a clareza disso, que o perdão não é visto apenas como uma prática religiosa. Não é apenas uma ação religiosamente indicada, qualquer que seja a tradição. Pois ele é libertador de amarras emocionais e sentimentais, sendo inclusive destacado em todo o processo de autoconhecimento, de autoajuda e de psicoterapia. Minhas amadas, meus amados, antes de finalizarmos, cabe um último destaque para a nossa reflexão em relação à questão do perdão. Em relação a pedirmos perdão na oração do Pai Nosso, na mesma medida que perdoamos. Relaciona-se à dificuldade que temos de enxergar os nossos defeitos e a facilidade enorme que identificamos os defeitos dos outros, em especial quando por eles somos ofendidos. Vamos abrir os olhos, abrir a mente, abrir o nosso coração. Enfim, o perdão é fácil? Claro que não, de forma alguma, ele é muito difícil. O pleno perdão é muito difícil. Se fosse fácil, não precisaria sequer estar na oração. Seria um ato contínuo, automático, corriqueiro. Ele está lá, está na oração do Senhor exatamente pela necessidade de nos fortalecermos espiritualmente para fazê-lo. Busquemos, minhas queridas, meus queridos, busquemos incorporar gradativamente a prática do perdão em nossa vida, passando a ser, com a nossa evolução, uma prática rotineira, permitindo que se torne, inclusive, um círculo virtuoso. Evoluímos e assim conseguimos perdoar. Perdoamos e evoluímos mais ainda. Libertemo-nos, perdoando e pedindo perdão pelas nossas falhas na mesma medida. Não nos esquecemos de concretizar a oração do Senhor, transformando o que dizemos em atos de nosso cotidiano. A verdadeira oração acontece no nosso dia a dia. Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.